Sejam muito bem-vindos ao workshop Educação e Ambientes Híbridos de Aprendizagem no Ensino Superior Presencial, a aprendizagem invertida, oportunidades e desafios. Este workshop vai ser conduzido por mim, José Luís Ramos, pela senhora professora Ana Filipe e pelo Dr. Rui Gonçalves Padeiro. Esta equipa irá-nos acompanhar ao longo deste workshop e fazemos votos para que seja do vosso maior interesse e deixe incentivo para poder aprofundar este tema. Este workshop, do ponto de vista dos conteúdos, tem aqui alguns tópicos que eu rapidamente irei resumir. Em primeiro lugar, retomar um pouco a linha de raciocínio do último workshop, realizado no ano passado, e pegarmos na questão dos desafios destas aprendizagens mistas que hoje cada vez mais estão em cima da mesa, no sentido de serem uma opção atual e válida para muitas circunstâncias em que nós vivemos, nomeadamente do ponto de vista profissional. Depois iremos ver a questão dos conceitos da aprendizagem invertida, as principais características e dimensões desses conceitos, as tecnologias como suporte à aprendizagem invertida. Outra temática será a avaliação da aprendizagem invertida, ou a necessidade ou não de inverter também a avaliação. E, finalmente, haverá um momento para colocar em prática aquilo que aprendemos. E, nesse sentido, faz parte do workshop a redação de um plano de aula com base neste modelo que agora vamos explorar. Como disse, retomando aquilo que são os principais princípios pedagógicos do Blended Learning, nós recordamos que este modelo de ensino misto ou combinado assenta num racional pedagógico centrado no aluno, promovendo o seu envolvimento ativo através da combinação quer de elementos de natureza presencial, isto é, espaços e tempos presenciais, quer com elementos de trabalho online. E essas combinações, elas devem estar desenhadas e serem implementadas em função desse elemento fundamental, que é centrar a aprendizagem no aluno, dar um papel ativo ao aluno. Um segundo aspecto é, evidentemente, que a inovação e a mudança pedagógica faz-se para melhorar a qualidade do ensino. E essa melhoria, neste caso, deste modelo, ela centra-se numa pedagogia personalizada e diferenciada que possam melhorar os resultados da aprendizagem. Isto é o mesmo que dizer, só assim é que vale a pena inovar. Inovar para melhorar, mudar para ficar melhor. Finalmente, um terceiro princípio é reforçar e melhorar a qualidade das interações pedagógicas. Quer as interações pedagógicas entre o professor e os seus estudantes, quer entre os próprios estudantes, no sentido em que este papel ativo do aluno concretiza-se através destas interações e abandonando um pouco o papel mais ou menos passivo do aluno nas aulas, que toma os seus apontamentos, estuda na véspera para o teste e tenta fazer o seu melhor no exame. Portanto, abandonar um pouco este modelo e explorar outras formas de conduzir o nosso trabalho. Ora, muito bem, este modelo da aprendizagem invertida pode ser definido como uma perspectiva pedagógica na qual o ensino direto e presencial se move para um espaço de aprendizagem que é agora, sobretudo, individual e, ao mesmo tempo, online. O tradicional espaço de aprendizagem é transformado num espaço dinâmico e interativo, onde o professor orienta os alunos à medida que eles aplicam os seus conceitos. Portanto, aquele modelo mais tradicional em que os alunos vêm à aula, ouvem o professor, tomam os seus apontamentos e na aula seguinte repete-se essa rotina,
é um pouco posto aqui em causa por este modelo, no sentido em que precisamos que o aluno tome outra atitude, ganhe autonomia e sentido de responsabilidade naquilo que é o seu próprio processo de aprendizagem. E, de certa maneira, este modelo faz com que o espaço e o tempo seja gerido de maneira a que isto possa acontecer. Porque, na verdade, no modelo tradicional, esse espaço e esse tempo e essa oportunidade são muito escassos e dificilmente nós conseguimos ganhar tempo para que possamos pôr em prática muitas das atividades, essas sim que fazem com que os alunos aprendam de forma significativa aquilo que são os conhecimentos e as competências de cada uma das matérias que devem estudar. De qualquer maneira, o importante nesta nossa mensagem é não pensar que a aprendizagem invertida se traduz no essencial em mudar a aula que era presencial para um espaço online. Muito longe disso. A aprendizagem invertida implica um conjunto de fundamentos e de pilares pedagógicos que são fundamentais. Até porque, como é fácil de compreender, este modelo de aprendizagem invertida terá, certamente, muitas formas de ser aplicado em função dos alunos, em função das concepções pedagógicas dos professores, em função dos contextos e, portanto, não há só uma solução que sirva para todas as circunstâncias. Isso não é expectável. Ora, estes pilares da aprendizagem invertida começam por ser estes 4. Primeiro, o ambiente flexível. Isto é, o professor tem capacidade de decisão de organizar, reorganizar o seu espaço de trabalho e o espaço de trabalho dos seus alunos de maneira a que consiga alcançar objetivos que vão muito além do estudar para o teste. Há objetivos que implicam o desenvolvimento de competências de pensamento superior, de competências transversais, competências de reflexão, de resolução de problemas. Portanto, estes objetivos de natureza pedagógica só podem ser alcançados neste modelo se houver, de facto, uma certa flexibilidade na forma como conduzimos o nosso trabalho. Um segundo pilar, e que é muitíssimo importante, é, até porque representa de alguma forma uma ruptura com a nossa cultura mais tradicional na universidade, muito centrada no professor e muito centrada numa avaliação de conhecimentos. Ora, nós precisamos aqui uma cultura, de desenvolver uma cultura de aprendizagem. Isto é, precisamos que os nossos alunos se comprometam e se convençam de que eles são os próprios protagonistas da sua aprendizagem. Eles são os responsáveis. Eles têm que ganhar autonomia, têm que ganhar capacidades para aprender a aprender, porque na verdade é isso que eles vão levar lá para fora. Não são os conhecimentos que colocam no teste. Isso provavelmente também podem levar, com certeza, mas isso não chega, até porque o conhecimento está sempre em mudança e sempre em atualização. Portanto, esta cultura de aprendizagem é absolutamente fundamental e é certamente, a meu ver, um dos principais desafios deste modelo. Um terceiro pilar tem a ver com os conteúdos que serão tratados sob esta estratégia da aprendizagem invertida. Nem todos os conteúdos podem servir esta estratégia. Evidentemente, conteúdos mais complexos, mais elaborados, de maior índice de dificuldade, eles não são, sobretudo no início desta mudança, não são evidentemente adequados a dar início aos primeiros passos nesta estratégia da aprendizagem invertida. Finalmente, aquilo que sabemos é que este quarto pilar, o professor bem preparado, diz respeito a um professor que, para além do domínio científico da sua área, naturalmente, ele tem também um repertório pedagógico suficientemente sólido e flexível para que ele possa escolher
dentro desse repertório, as soluções que mais se adaptam a um modelo de aprendizagem invertida que é efetivamente exigente, até porque, se pensarmos na personalização da aprendizagem, se pensarmos que os alunos são todos diferentes, embora sejam todos iguais, naturalmente, isso implicará que determinadas soluções servem a uns e poderão não servir a outros. E, portanto, o professor deve estar preparado para poder oferecer soluções pedagógicas para os diferentes desafios que vão certamente acontecer. Algumas notas sobre as vantagens deste modelo de aprendizagem invertida. Em primeiro lugar, e como eu já referi, nós ganhamos um espaço e um tempo para estar de forma mais personalizada com os nossos alunos na sala de aula presencial. Essa é a conquista maior deste modelo, porque o aluno, quando chega à sala de aula presencial, já estará na posse dos conteúdos, dos conceitos, dos exemplos que nós, através da gravação em vídeo, nós colocamos na plataforma online, neste caso no Moodle. E, portanto, num primeiro momento, o aluno vai ao Moodle, observa, visualiza, analisa o vídeo e os materiais e atividades que lá estão disponíveis, e só depois dessa fase é que virá à sala de aula. E vem à sala de aula para tirar dúvidas, para receber feedback do professor, para que o professor possa detectar lacunas nesse processo e o possa ajudar a ganhar autonomia e competência naquilo que aprendeu. De certa maneira, outra vantagem é o aprender a aprender, isto é, o aluno é confrontado com a necessidade de ser ele próprio a fazer aquele caminho. E isso é uma mais-valia deste modelo. Finalmente, o envolvimento ativo e reflexivo dos estudantes neste modelo é, evidentemente, uma vantagem, considerando que esse envolvimento certamente dará lugar a um melhor desempenho e uma maior motivação para aprender e ultrapassar aquela ideia de que vir à universidade é apenas sentar-me na sala de aula, tirar os apontamentos e fazer o teste. Isso é, obviamente, muito escasso para aquilo que hoje são as necessidades de uma sociedade que está cada vez mais complexa, está em transformação permanente e, em particular, em transformação digital e, portanto, com maiores exigências sobre os cidadãos e a formação desses cidadãos. Finalmente, em termos de notas de algumas questões que certamente nós, através da literatura e de alguma experiência, sabemos que desenhar e aplicar uma estratégia de aprendizagem invertida não é propriamente algo muito fácil, no sentido em que requer algumas condições, requer algum trabalho e requer, naturalmente, um bom envolvimento da parte dos professores. A primeira nota que deixávamos era que há um tempo de adaptação. Há um tempo de adaptação que será necessário, quer para o próprio professor, naturalmente, porque, por exemplo, ele terá que gravar os vídeos e disponibilizar no Moodle antes das aulas, não é? Quer também para os estudantes que estão muito habituados àquele modelo, como disse, vou à sala de aula, ouço o professor, tomo as minhas notas e faço o teste. Um segundo desafio é o planeamento e a preparação das propostas, em que o professor considera todos os fatores que estão à sua volta, todas as circunstâncias que o devem ajudar a tomar decisões e depois planear com detalhe e com minúcia todas as propostas, as atividades, a forma como as coisas vão correr, de maneira a que ele esteja seguro daquilo que vai acontecer e possa sempre gerir e eventualmente fazer alterações em cima do tempo, se for o caso de algum dos elementos não funcionar. A questão da criação e organização de materiais de apoio, portanto, previamente o professor deverá disponibilizar esses materiais para que os alunos possam, de uma forma
assíncrona, consultar, analisar e aprender, e deixar sempre possibilidades de aprofundar essas temáticas, bem como algum tempo, para o caso de professores que estejam menos familiarizados com certas tecnologias, também é necessário ganhar algum traquejo na manipulação e na utilização dessas tecnologias. O desafio, a meu ver, maior é, de facto, a personalização da abordagem aos processos de ensino e de aprendizagem, procurando diferenciar, procurando atender às diferenças de cada um dos seus alunos. No que diz respeito às tecnologias de suporte à aprendizagem invertida, evidentemente que eu poderia referir uma enorme quantidade de aplicações, de software e de plataformas que estão disponíveis na internet. Eu diria apenas que essas escolhas, essas tecnologias dependem, por um lado, das competências dos professores e do seu interesse em aprender mais sobre esse aspecto, dependem naturalmente também dos conteúdos das disciplinas e das unidades curriculares. Há software mais específico para determinadas áreas, para outras não haverá tanto, mas haverá sempre outras soluções que possam ajudar. Nós, neste caso, vamos utilizar basicamente a plataforma Moodle, que é o nosso sistema de gestão da aprendizagem, com os quais, em geral, os alunos também estão familiarizados e que ajudam muito na implementação desta proposta. Sem fechar, evidentemente, a oportunidade a outras possibilidades. Finalmente, a questão da avaliação da aprendizagem num contexto de uma abordagem à aprendizagem invertida. Como eu referi, é uma abordagem que, do ponto de vista pedagógico, se centra muito na autonomia, na capacidade de iniciativa dos alunos, no seu sentido de responsabilidade, na sua capacidade de aprender a fazer aquilo que é necessário e, portanto, aquilo que nós sabemos é que o tradicional teste de conhecimentos será evidentemente uma das possibilidades, mas deixará, se for só esse o modelo de avaliação, deixará de fora outros ganhos, outras evidências de aprendizagem que os alunos desenvolveram, não os considerando na avaliação final. Nesse sentido, a nossa sugestão é explorar técnicas de avaliação formativa, por exemplo, os diários de aprendizagem, os portfólios, as sínteses, todo um tipo de trabalho que reflete o esforço do aluno e aquilo que ele aprendeu de uma outra forma que não necessariamente e só através do teste de conhecimento. Como digo, a avaliação sumativa é certamente um elemento importante, no sentido em que nos permitirá, de certa maneira, assegurar que determinados conceitos básicos e determinados conhecimentos estão de facto adquiridos, mas insisto que no modelo de aprendizagem invertida haverá que ir um pouco mais além e incluir outras formas de avaliação que deem conta do progresso dos alunos em outras áreas que não constam do teste, como aquelas que eu acabei de referir, o sentido da responsabilidade, as competências transversais, a capacidade de resolução de problemas e que são muito difíceis de avaliar através de um teste de conhecimento. Neste sentido, eu fiz apenas aqui um pequeno resumo. Poderão encontrar o texto de apoio na nossa plataforma Moodle, de maneira a que possam, de forma mais cuidadosa e mais atenta, ler com atenção e de uma forma mais consolidada os conteúdos que fazem parte deste workshop.